neuromuscular, tá? Então, mais uma vez, obrigada a todos pela presença. E eu passo a palavra à doutora Marcela Costa. Marcela é neurologista, especialista em doenças neuromusculares, aqui em Salvador, do Hospital Cardiopulmonar. Marcela, por favor, pode compartilhar a sua tela. Obrigada, André, pelo convite. Eu vou compartilhar um único slide com vocês, né? Que é para a gente explicar um pouquinho o que são essas doenças neuromusculares, né? Na verdade, essas doenças neuromusculares, elas são um grupo muito grande de doenças em que envolve, isso aqui é uma representação do esquema de como é que funciona aqui nosso cérebro, né? Eu vou mostrar uma imagem aqui, uma figura do nosso cérebro, nossa medula, né? De onde saem os nervos que vão inervar nossa musculatura e vão nos dar nossa sensibilidade. Aqui é uma representação da nossa medula espinhal e aqui do nosso músculo. Então, a gente tem condições em que tem envolvimento que vão aqui, desde essa região do cérebro responsável pelo nosso movimento, lá onde a gente faz um planejamento desse cérebro, dessa informação do ponto de vista neurológico, do ponto de vista motor, aquele planejamento que a gente faz nossa habilidade motora e a gente executar um movimento voluntário. Então, as doenças neuromusculares, elas são as doenças, basicamente, do grande grupo de doenças que envolvem tanto o controle da nossa movimentação quanto da nossa sensibilidade. E várias delas têm impacto na questão da qualidade do sono, várias delas têm impacto no sono por diversas maneiras, né, diversas razões pelas quais a doutora Andrea vai explicar para vocês. Bem, um grande grupo que a gente chama e que muitas pessoas já ouviram falar, são os grupos aqui que pegam os nervos, os neurônios motores do corno anterior da medula, que a gente chama de neuronopatias. O grande representante aqui é a esclerose lateral amiotrófica, que talvez seja a doença que a gente mais ouça falar, né, do ponto de vista de frequência dessa doença. É uma doença que a gente fala que é neurodegenerativa, que acomete pessoas adultas, né, em geral na faixa etária ali de 50 até 60 anos, 2 vezes mais homens que mulheres, e é uma doença que tem um curso que leva a uma fraqueza muscular progressiva com envolvimento respiratório. Um outro grande grupo de doenças são as atrofias musculares espinhais, ou AME, como a gente vê muito essa sigla hoje na internet, a gente vê nas redes sociais. Então, é uma doença que acomete mais a infância, a gente tem algumas formas dessa doença, mas é uma doença que acomete, em geral, a grande maioria das vezes, crianças. E aqui ainda tem a poliomielite, que hoje, graças a Deus, a gente não vê mais fases agudas dessa poliomielite, graças à vacina, mas a gente vê o que a gente chama de síndrome pós-poliomielite, aquele indivíduo que teve poliomielite na infância e agora tem algum desenvolvimento, sobretudo de alterações do sono, que a doutora Andrea deve falar também, e também uma piora de uma fraqueza que já existia após a poliomielite. Um outro grande grupo de doenças neuromusculares são as neuropatias, né? As doenças que envolvem o nervo, né? Que antes da informação que sai do cérebro, sai da nossa medula e vai para o músculo, ela é levada através desses nervos periféricos. E essas neuropatias, elas podem ser causadas por diversas razões. A gente tem aqui como representação mais comum no nosso meio as neuropatias que são associadas àqueles indivíduos que têm diabetes de muito longa data ou diabetes descompensada, mas algumas outras causas. A gente tem também as doenças que têm a junção do nervo com o músculo, que a gente chama de junção neuromuscular, como a miastenia graves, por exemplo, que é uma doença que a gente ouve com bastante frequência, talvez o público ouça mais com mais frequência, e que pode ter alterações do comprometimento respiratório e alterações de sono também. E, por fim, as distrofias musculares, miopatias, né, que são as doenças do músculo propriamente dito, como as distrofias musculares, a distrofia miotônica do tipo 1, ou distrofia miotônica de Steinert, que é uma doença que a gente vê muito comprometimento da qualidade do sono, sonolência excessiva diurna, alterações da ventilação ali na questão do sono, levando a uma redução de oxigênio no sono. E a gente tem as distrofias musculares também, né? Sobretudo a distrofia muscular de Duchenne, Becker, ou distrofias musculares congênitas, né, que já tem alterações desde a infância, desde crianças muito pequenas, e que também podem alterar a dinâmica do sono. Então, aqui é um grande grupo de doenças em que a gente tem que lembrar da coisa mais comum que leva essas doenças neuromusculares, que é uma fraqueza muscular. Que ela pode ser tanto uma fraqueza que não progride, como uma fraqueza lentamente progressiva, uma fraqueza rapidamente progressiva, a depender de qual seja
o diagnóstico dessa doença neuromuscular. Essas doenças neuromusculares, no geral, têm alterações, podem ter alterações de sono, e que elas muitas vezes variam essas alterações do sono, e por isso é tão importante um acompanhamento com especialista, tanto em neurologia quanto de sono, a depender de que fase que a gente se encontre nessa condição. Bem, era isso que eu ia falar para vocês, uma breve introdução desse grande grupo de doenças, né, e vou passar a palavra para a doutora Andréa Barral. Obrigada, Marcela, por essa explicação, né, para que o nosso público consiga, né, identificar quais são esses distúrbios neuromusculares, essas doenças neuromusculares, e eu, de fato, vou aprofundar agora mais na parte do sono. Deixa eu compartilhar minha tela, obrigada. Pronto. Consegue me ver? Pronto. De novo, esse webinar é o primeiro aqui de Salvador, da Semana do Sono. Então, dando continuidade, eu vou falar o que é o dormir bem na doença neuromuscular, né? Eu sou médica pneumologista, especialista em sono, aqui de Salvador. Primeiro, eu vou falar o que é o dormir bem, para qualquer pessoa, não apenas para um paciente com doença neuromuscular, mas qualquer pessoa, que é dormir bem. Dormir bem, de início, é dormir com quantidade. A gente ouve muito as pessoas falarem que o ideal seriam 8 horas de sono. De fato, para um adulto, a média, né, são 8 horas de sono. Mas a gente sabe que a quantidade de horas de sono varia de acordo com a faixa etária. Por exemplo, existe essa recomendação, né, de duração de horas de sono por faixa etária. A gente sabe que um adolescente, né, de 14 a 17 anos, ele precisa de 8 a 10 horas de sono. Na idade escolar, eles precisam de 9 a 11 horas de sono. Então, a quantidade de sono depende da faixa etária. Então, quando a gente fala que a gente precisa dormir com quantidade ideal de horas de sono, depende da faixa etária. Temos que estar atentos às crianças e adolescentes, né, para que eles não durmam menos do que o necessário para essa faixa etária. Segundo, além de quantidade ideal de acordo com a faixa etária, é qualidade do sono. Nós dormimos por fase, sono superficial e sono profundo. Então, assim, dormir o sono profundo é necessário em quantidade e porcentagens ideais para que a gente possa ter um sono revigorador e reparador. Então, isso aqui é uma representação gráfica do sono. A gente dorme sono 1, sono 2, sono 3, sono 2 e sono REM. E faz o que a gente chama de um ciclo de sono. Dá uma acordadinha e aí faz de novo 1, 2, 3 e REM, outro ciclo de sono. Dependendo do número de horas que temos ao longo da noite, nós podemos fazer 4, 5, 6 ciclos de sono. Ao término dessa avaliação, a gente soma a quantidade de tempo que ficou em cada fase do sono, sono 1, 2. E o ideal é que a gente consiga ter uma quantidade ideal de horas de sono, fazendo proporções ideais de cada fase do sono, né? Então, se a gente atingir o sono profundo, isso a gente vai dizer que é um sono de qualidade. E, por último, dormir bem, além de quantidade, qualidade, ritmo. Dormir mais ou menos na mesma hora e acordar mais ou menos na mesma hora. Isso é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, qualquer pessoa, a gente tem que pensar nesses 3 itens. E também nos pacientes, né, com doença neuromuscular, o que acontece com esses pacientes? A primeira coisa, antes de entrar diretamente nos distúrbios do sono em si, eu vou falar que existem diversas situações inerentes a essas doenças que podem, né, aumentar a fragmento do sono, né? Então, por exemplo, se o paciente tem dor, se a pessoa está com alguma dor muscular, está com alguma dor por conta de um desvio de coluna, ela vai acordar ou vai ter dificuldade de iniciar o sono, né? Vai fragmentar o sono. Fraqueza, às vezes a pessoa já tem uma fraqueza que não consegue movimentar sozinha à noite, então fica naquela mesma posição, e aí tem que solicitar alguém para que faça essa mudança de posição. Então, assim, dependendo do nível de fraqueza, isso acontece, fragmenta o sono também. Cãibras, né? Se você tem cãibras, isso incomoda, acorda a pessoa no meio da noite. Da mesma forma que espasmos musculares, né, vão despertar o paciente. Então, outra situação seria
seriam disfunções autonômicas. O não controle da urina, por exemplo, né? Secreções, às vezes saliva que não consegue deglutir, ou secreção de via aérea superior que não consegue expectorar. Então, assim, são situações que podem acontecer em qualquer pessoa, mas, assim, a gente falando nesse grupo, eu consigo identificar como são fatores frequentes de fragmentação do sono desses pacientes, né? E a gente precisa identificar, e essa atuação multiprofissional é extremamente importante, porque se a gente identifica um motivo que está fazendo essa fragmentação, a gente vai tentar, com o médico assistente, resolver para que ela não seja mais um fator de estar atrapalhando o sono do paciente. Tá? Então, assim, se você fragmenta muito o sono, esse foi a representação gráfica de uma fase de sono bonita, né, contínua. Então, quando você tem algum desses problemas, como eu citei anteriormente, que fragmenta o sono, o que acontece é isso. Aqui são 22 horas iguais nos dois gráficos e 5 horas da manhã. O paciente que tem o sono fragmentado por algum desses motivos que eu citei, ele demora para iniciar o sono. Esse aqui foi dormir só depois de meia-noite. E depois que ele dorme, ele não consegue aprofundar tanto o sono, porque ele super acorda várias vezes por esses motivos. Então, assim, uma fragmentação do sono, como eu citei, pode gerar um número reduzido de horas de sono e pode gerar um sono menos profundo, né? Um sono que não atinja todas as fases com a proporção ideal. Né? Então, isso é uma privação de sono por quantidade e também por qualidade de sono. Então, a gente sabe que privação de sono tem consequências. Né? Se você não dorme bem, no dia seguinte, você vai ter uma sonolência excessiva durante o dia, que é o que a gente chama de sonolência excessiva diurna. Você pode ter mudanças de humor, uma maior irritabilidade, redução de atenção e concentração, alterações de reflexos e reação a estímulos, né? Alteração de memória a curto prazo, é um lapso de memória, não lembra de um nome, de uma coisa de imediato, redução da capacidade de argumentação lógica, dificuldade de raciocínio e diminuição na qualidade de vida. Então, dormir bem é qualidade de vida. Então, se existe algum desses fatores que estejam favorecendo a fragmentação do sono, né, a equipe multidisciplinar precisa identificar e tentar resolver, para que o paciente consiga dormir um sono profundo e de qualidade. Tá? Bom, entrando diretamente nos distúrbios do sono, existe uma classificação internacional do distúrbio do sono, essa última edição a terceira classificação, onde ele separa os distúrbios do sono em 3 grandes grupos. Eu vou citar aqui quais são esses grupos, mas eu vou me aprofundar nos mais importantes nessa população. A insônia, ela é um grupo dos distúrbios do sono, né? Aquela dificuldade para dormir ou para manter. Os distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, eles são os distúrbios do sono mais importantes na doença neuromuscular. Eu vou me detalhar bastante mais para frente. Existem os distúrbios centrais de hipersonolência. São aquelas pessoas que têm muito sono, que dormem bastante e que precisam de um maior número de horas de sono. Em especial, existe a distrofia miotônica de Steinert, ela tem essa característica de hipersonolência. São pacientes que dormem uma quantidade maior de horas de sono, né? A grande maioria, mas a gente não pode dizer que são todos, mas existe essa característica nessa distrofia específica. Os distúrbios de ritmo circadiano, eu vou falar também um pouco, porque é um problema muito frequente, principalmente nos adolescentes, né, com distrofia, e as parassonias. As parassonias são todos aqueles problemas que ocorrem durante o sono. Existem as parassonias do sono não REM, que é o falar dormindo, andar dormindo, despertar confusional, terror noturno. Existem as parassonias do sono REM, paralisia do sono, pesadelos, distúrbio comportamental do sono REM. Tudo isso pode acontecer em qualquer pessoa. E distúrbios de movimento relacionados ao sono, que é o que a gente chama o bruxismo, que é o ranger dos dentes, a síndrome de pernas inquietas. Em especial, também, eu consigo lembrar da síndrome pós-poliomielite, como a doutora Marcela falou, esse distúrbio de movimento, a síndrome pode ser encontrada com maior frequência nesse grupo de pessoas. Tá certo? Então, esses são os 6 principais grupos de distúrbios do sono que podem acometer qualquer pessoa. Eu vou detalhar bastante os distúrbios de ritmo e os distúrbios respiratórios. Vou começar falando dos distúrbios de ritmo circadiano. Bom, distúrbios de ritmo, a gente pensar que a média da população dorme em torno de 22 horas e acorda às 6 horas da manhã, dormindo 8 horas de quantidade de sono. Se essa quantidade de
sono ela é atrasada, a pessoa passa a dormir meia-noite e acorda 8, ou passa a dormir 2 e acorda 10, isso é o que a gente chama de atraso de fase de sono. É um distúrbio de ritmo circadiano, tá? Isso é muito frequente nos adolescentes, porque nessa faixa etária, por questão da puberdade, de alterações hormonais, existe uma tendência a atrasar a fase do sono. E aí esse adolescente tende a dormir mais tarde, né? Fora essa questão da adolescência, os adolescentes e todos os adultos, todas as pessoas, principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo, que estamos mais confinados, com menos exposição ao ar livre, à luz, então as pessoas ficam muito com exposição a telas. E a gente sabe que o nosso ritmo, né, a regulação do sono, ele se faz por 2 mecanismos básicos. O processo circadiano, que é das 24 horas do dia, onde a gente precisa sincronizar o nosso ritmo com as 24 horas do dia. Então, se tem luz, sol é para ficar acordado, se tem noite, é escuro, é para dormir. Então, assim, a luz é um importante sincronizador do ritmo circadiano, do ritmo regulador do nosso sono, né? Então, a partir do momento que adolescentes e adultos, como eu falei, ficam expostos a telas, celular, televisão, computador, tablet, enquanto nós enganamos o nosso organismo, né? Enquanto a retina capta essa luz artificial, informa ao cérebro que é dia e a pessoa permanece acordada. E isso gera o atraso de fase do sono. Então, enquanto estiver à noite com exposição à luz, o sono vai sendo atrasado, certo? É fato que em determinado momento, a pessoa está tão cansada, tão fadigada, que o processo endógeno de regulação do sono se impõe e a pessoa acaba dormindo, tá? Mas essa exposição a telas é o grande, né, vilão na síndrome de atraso de fase do sono, tá certo? Então, a gente precisa, todos, né, mas em especial os adolescentes, de limites, de regras, de disciplina. Isso precisa ser ensinado, porque, como eu falei, dormir bem, eu preciso, além de quantidade, de qualidade, eu preciso de ritmo, dormir mais ou menos na mesma hora. E o que acontece, principalmente com todos, em especial com os adolescentes, é que você atrasa o início do sono, então você dorme mais tarde. No entanto, você não consegue atrasar a hora de acordar, porque existem obrigações sociais, por isso é um jet lag social que a gente chama. A pessoa precisa acordar para ir para o trabalho, a pessoa precisa acordar para ir para a escola, ou se estuda no turno vespertino, ela precisa acordar para fazer essa atividade de reabilitação nessa população que eu estou falando, né? Tem fisioterapia, tem fono. Então, assim, o adolescente, ele dorme mais tarde, mas ele não consegue acordar mais tarde. Então, ele já dorme um número reduzido de horas de sono, né? É aquela famosa síndrome de sono insuficiente, porque ele dorme menos do que eu deveria para a faixa etária. Isso durante a semana, finais de semana ele acaba dormindo mais tarde ainda por questões de eventos sociais e acordando mais tarde ainda. Então o ritmo fica bem alterado. Então, de novo, não dorme bem por 2 motivos: por alteração na quantidade de horas de sono e alteração no ritmo de sono. Então, assim, isso é bem importante, precisa ser explicado e principalmente para os adolescentes, tá? E cabe aos pais essa rotina e essa imposição de limites e de regras. Bom, e finalmente, os distúrbios respiratórios relacionados ao sono. Bom, de início a gente consegue entender que se a pessoa não está respirando bem, ela não vai conseguir relaxar e aprofundar o sono, certo? Então, assim, dentre os distúrbios respiratórios relacionados ao sono, eu vou comentar 2 aqui. A apneia obstrutiva do sono. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio obstrutivo de via aérea superior, tá? É multifatorial, né? Existem diversos fatores que levam à apneia. O sexo masculino, a idade avançada, sobrepeso, sedentarismo, em especial nos pacientes com doenças neuromusculares, a miopatia. A fraqueza muscular favorece o relaxamento maior da via aérea superior e quando a gente dorme, a gente relaxa, essa musculatura da via aérea superior relaxa mais ainda. Então, o ronco nada mais é do que o ar passando por um local estreito, a vibração do ar passando por um local estreito. E se existe um colapso, é o que a gente chama de apneia. E isso traz prejuízos, porque vai reduzir a oxigenação, vai fragmentar o sono, tá? Então, isso seria a apneia. Mas o mais frequente na doença neuromuscular é a hipoventilação do sono, né? Para explicar um pouquinho melhor a hipoventilação do sono, eu vou falar o que é a ventilação, né? Ventilação é a entrada e saída de ar nos pulmões.
A entrada de ar nos pulmões é o que a gente chama de inspiração. A inspiração, ela é ativa, precisa de músculo funcionando, músculo bom, para que a gente consiga botar uma quantidade suficiente de ar para os pulmões, certo? Então, a principal pergunta que o paciente com doença neuromuscular faz ao médico pneumologista é, né, existe comprometimento da musculatura respiratória, né? Em que estágio a doença neuromuscular está, né? E nesse estágio ela se encontra, existe comprometimento dessa musculatura respiratória? Se existe comprometimento, vai ocorrer isso que eu estou chamando de hipoventilação do sono. Por quê? Por que do sono? Porque para respirar, para botar esse ar para dentro, nós temos o comando voluntário, que é esse que voluntariamente eu respiro fundo, eu aumento a frequência respiratória, e existe o comando automático da ventilação. Tá? Quando estamos acordados, nós temos os dois comandos em funcionamento. Ao dormir, eu perco o comando voluntário da ventilação, eu tenho apenas o comando automático. Então, quando a gente dorme, então eu já perco um comando. Então, a ventilação, ela fica um pouco reduzida. Ainda tem a questão do relaxamento. Quando a gente dorme, a gente relaxa, a musculatura relaxa, em especial no sono mais profundo, que é o sono REM. Então, se o paciente já tem um comprometimento da musculatura, quando ele dorme, isso será mais evidente. Então, se acordado, ele consegue, com o comando voluntário, manter essa ventilação, ou seja, essa entrada e saída de ar dentro de uma quantidade suficiente, mas está no limite, quando ele dorme, essa hipoventilação vai se manifestar. Tá? E aí a quantidade de entrada e saída de ar não será suficiente, pode ocorrer queda de oxigenação e elevação, né, do gás carbônico. Então, a hipoventilação, ela ocorre inicialmente no paciente com doença neuromuscular durante o período de sono. Depois, com o avançar da doença, isso pode se apresentar em vigília também, acordado. Então, assim, esses são os dois principais distúrbios respiratórios que eu penso no paciente com doença neuromuscular. Muito mais frequente a hipoventilação do que a apneia, certo? E para fazer essa investigação, eu preciso... Não, então assim, eu vou falar, quando você não dorme bem por qualquer um desses dois motivos, então assim, a gente tem sintomas diurnos que fazem, né, pensar em algumas dessas duas situações que eu exemplifiquei, tá? No caso da apneia, é o ronco ressuscitativo, as pausas respiratórias, acordar sufocado, engasgado, despertares frequentes, né? A noctúria, que é acordar várias vezes para ir ao banheiro à noite, isso está diretamente associado à apneia obstrutiva do sono. Não exclusivamente, claro, mas está associado. A sudorese excessiva é o esforço que a pessoa faz para conseguir respirar, então faz aquela sudorese durante a noite, pesadelos, insônia. Se a pessoa está tendo dificuldade para respirar, às vezes ela acorda e ela não consegue retornar ao sono pela dificuldade para respirar, engasgos, pirose e regurgitação. Né? O esforço que a pessoa faz para respirar aumenta a pressão intratorácica negativa e favorece essa pirose e a regurgitação. Isso são sintomas que podem ser observados no paciente durante o período de sono. E se não dormiu bem, existem consequências diurnas, como eu já falei. Então, é aquele paciente que, se não dormiu bem, ele acorda fadigado, acorda cansado, com a sensação de sono não reparador, fica com sono durante o dia, como eu já falei, déficit de atenção, concentração e memória, irritabilidade, agressividade, ansiedade, tá? E a cefaleia matinal. A cefaleia matinal é muito importante, né, de ser perguntada ao paciente com doença neuromuscular. Acordou, ao acordar, abrir os olhos, tá com dor de cabeça, porque isso é extremamente importante, é um marcador de que alguma coisa não ocorreu bem durante o período de sono, tá certo? Bom, e agora sim, para fazer, já que eu tenho alguma suspeita de um distúrbio respiratório, eu vou fazer a avaliação. Então, a avaliação, óbvio que a gente vai fazer uma história clínica direcionada, e o exame físico, lembrando que alguns pacientes cadeirantes a gente não consegue a altura, então a gente pode medir a envergadura e transformar em altura para que a gente possa ter com precisão esses valores, porque os exames complementares que são feitos para avaliar a capacidade pulmonar deste paciente, eu preciso do peso-altura, né, para que os resultados sejam fidedignos. Então, assim, acordado, o paciente pode fazer diversos exames, como está citado aqui, exames de função pulmonar, principalmente, né, espirometria, pressões, pico de fluxo de tosse, oximetria, capnografia, que ele vai fazer em vigília. E dormindo,
existe o exame do sono, que é a polissonografia. O ideal, padrão ouro, seria a polissonografia com a medida, né, do CO2. Então, assim, o diagnóstico mais precoce seria um paciente que eu sei que tem uma doença neuromuscular, a gente precisa responder essa pergunta. Existe comprometimento da musculatura respiratória? Então, assim, os exames devem ser feitos de rotina, com intervalo de tempo que vai variar de paciente, de patologia, mas precisa ser feito. E se os exames acordados estão todos normais e a gente consegue dar o diagnóstico precoce só identificando essa hipoventilação durante o período do sono, isso seria o ideal, o diagnóstico mais precoce para que seja a intervenção realizada de forma mais precoce também. Tá? E qual seria a intervenção? Bom, se eu digo que o paciente ele tem um comprometimento da musculatura e essa musculatura fraca, ele não consegue força suficiente para ventilar, para colocar ar para dentro, então eu preciso auxiliar ele ventilando ele. Então, são aparelhos de ventilação, aparelhos mecânicos de ventilação que vão auxiliar essa ventilação. É o que a gente chama de bilevel, porque o CPAP, que é utilizado para a apneia, ele não serve para a hipoventilação do paciente com doença neuromuscular. Então, a gente vai ventilar o paciente com um aparelho com 2 níveis de pressão, que é esse bilevel, que a gente chama. Existem diversos aparelhos que o paciente pode utilizar, ele inicia o uso primeiro, durante o período de sono, e, de novo, dependendo da doença e com a evolução da doença, ele pode algumas horas de uso. Ele pode passar a usar algumas horas pela manhã e pela tarde, e depois ele pode usar durante todo o dia. Quando isso acontece, né, quando passa de 11, 12 horas de necessidade de ventilação, a gente usa ventiladores suporte de vida. São ventiladores que podem ficar ligados 24 horas por dia, são ventiladores que têm bateria, que o paciente pode usar no deslocamento para realizar suas atividades. Então, assim, de novo, se o paciente tem hipoventilação, eu preciso ventilar ele. Eu vou ventilar ele com aparelho de ventilação, com 2 níveis, tá certo? Esses aparelhos são conectados ao paciente através de máscaras, né? E, assim, é extremamente importante que a máscara escolhida seja boa, seja adequada para o formato de rosto daquele paciente, porque o objetivo é que ele use durante todo o período de sono e depois, com a evolução da doença, mais horas ainda. Então, eu preciso de máscaras que estejam adequadas a cada paciente. Às vezes, o paciente tem até mais de uma máscara para intercalar e para não ter lesões em face. Mas, assim, para conhecimento de todos, existem máscaras que são apenas no nariz, que são as máscaras que a gente chama de nasais. Existem as máscaras que vão em boca e nariz, são as máscaras oronasais. E existem máscaras faciais, tá? Então, assim, o paciente tem que identificar qual a melhor para que ele consiga usar durante todo o período de sono na ventilação, tá? E ele tenha os benefícios, porque se ele usa o aparelho e ele consegue dormir bem, resolvendo a hipoventilação, que era o problema de sono dele, ele vai acordar sem dor de cabeça, ele vai acordar com a sensação de sono reparador, ele vai acordar com sensação de sono revigorador. Então, assim, melhora a qualidade de sono e a qualidade de vida desses pacientes, tá certo? Bom, eu não poderia deixar de falar sobre o oxigênio nos pacientes com doença neuromuscular. Eu já falei bastante que o problema é a fraqueza da musculatura, né, a hipoventilação. Eu preciso ajudar esse paciente que não consegue sozinho colocar ar suficiente para dentro dos pulmões com aparelhos de ventilação. Então, assim, o tratamento da hipoventilação na doença neuromuscular não é oxigênio, é ventilação. Tá certo? Então, assim, muita cautela em usar oxigênio, assim, óbvio que se o paciente tem alguma intercorrência, tem alguma outra situação em que se faz necessário a utilização do oxigênio, isso será sempre associado ao aparelho de ventilação, tá certo? Isso é extremamente importante. Esses pacientes, eles precisam ser vistos por uma equipe multiprofissional, tá? Porque esse trabalho integrado de reabilitação, né, melhora a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, são pacientes que precisam ser vistos por médicos de diversas especialidades, por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogo, fonoaudiólogo, nutrição e serviço social. Então, são pacientes que merecem uma atenção, porque juntos a gente pode conseguir identificar esses fatores que podem estar atrapalhando o bom dormir, né, atrapalhar o sono desses pacientes e melhorar, resolver isso, tá certo? Então, só para terminar, eu vou falar aqui um pouco sobre a higiene do sono, para todos, não só para a nossa população,
aqui. Estabelecer horários regulares de dormir e acordar. Eu tenho por rotina perguntar ao paciente, na sua rotina de vida hoje, você tem que acordar que horas? Ele diz a hora que ele tem que acordar. Qual a sua faixa etária? A gente vai olhar lá na tabela qual a quantidade de horas de sono que essa pessoa precisa. Então, se você tem que acordar X horas, você precisa dormir, né, tanto tempo, então você define a hora que você precisa estar dormindo. Então, sabe a hora que você tem que estar dormindo, então defina isso como sua rotina diária para manter essa regularidade, essa disciplina. E se você sabe a hora que você tem que dormir, uma orientação muito boa é 1 hora antes dessa hora programada para dormir, desligue estímulos visuais. Desliga o celular, desliga a televisão, computador, já vai relaxando, mostrando ao seu corpo que é noite, para que você tenha uma boa noite de sono. Tá? Dê preferências a leituras em livros mesmo de papel, a jogos de tabuleiro, ouvir música, né, relaxamento, coisas que favoreçam o sono. Tá? O ambiente do quarto é também extremamente importante. Tem que ser um ambiente agradável e propício ao sono. Uma boa temperatura, uma baixa luminosidade, sem barulho. As atividades. A gente sempre fala que a atividade física deve ser feita enquanto tem luz do sol, né? Para não atrapalhar o sono à noite. À noite, que sejam atividades relaxantes e repousantes. Evitar álcool, cafeinados, nicotina, refeições pesadas, próxima hora de dormir. Tudo isso pode atrapalhar o sono, tá? E, mais uma vez, evitar celular, TV e computador no quarto, tá? É um grande desafio para todos nessa quarentena, nessa pandemia que estamos, e em especial para os adolescentes. Então, né, rotina e disciplina é fundamental, tá certo? Então, obrigada a todos. A gente vai tentar responder algumas perguntas do chat, mas se alguém precisar, tá aqui, eu compartilho o meu e-mail, né, para alguma pergunta, tá bom? Então, era isso. Deixa eu descompartilhar a minha tela. Pronto. Eu gostaria agora de convidar a Dilma, que vai dar um depoimento sobre o sono do cuidador de um paciente com doença neuromuscular. A Dilma, por favor. Olá, bom dia a todos. Então, eu sou mãe de um paciente, né, de Rafael, uma criança de 13 anos com distrofia muscular congênita, merosina negativa. Parabéns, doutora, foi uma aula, né? A gente sempre, em consulta, a gente renova, né, os nossos conhecimentos, mas hoje eu fiquei até com um caderninho aqui anotando algumas coisas que me estava caindo no esquecimento. Mas, enfim, Rafael, ele já faz uso do BiPAP, né, um aparelho de ventilação. Ele, como a doutora me mencionou, ele precisa de auxílio por várias vezes à noite para ele se locomover, se mexer, e ele me aciona a todo momento, né, por conta de a necessidade dele, ele não tem a força muscular para fazer isso sozinho. Então, o nosso sono, eu costumo falar que o sono do cuidador, ele acaba sendo mais comprometido do que até o próprio paciente, porque a gente já tem uma rotina de conserto, enfim, eu consigo colocar ele numa posição onde ele consegue voltar ao sono normalmente, mas o cuidador, ele acaba perdendo esse sono nesse momento que ele vai consertar, né? Que ele vai mudar a posição da criança, ou do adulto, ou do adolescente, enfim, quem tem essa patologia, né? De doença neuromuscular. Então, para a gente é meio complicado, né? A gente não tem um sono de 12 horas, pode ter sido de 8 horas, desculpa, de 8 horas, né? Com certeza não. É um sono oscilando a noite inteira, muitos cuidados, muita atenção, e aí a gente acaba tendo essa... em consequência disso, a gente tem o que a doutora sinalizou aí, a doutora Andréa sinalizou, muita sonolência durante o dia, muito cansaço, irritabilidade, enfim, são vários fatores para o cuidador né, em relação ao sono. Rafael, ele começou a usar o BiPAP faz 2 anos e meio. Para mim foi um susto inicialmente por conta imaginei da adaptação, mas ele é uma criança muito acessível, muito tranquilo, acabou se adaptando muito fácil com o aparelho, e
E aí, posterior a isso, hoje ele já não consegue não ter o aparelho. A gente teve um problema essa semana, ele passou de sábado até quinta sem o uso do aparelho. E ele estava se sentindo muito incomodado durante a noite. Então, eu cheguei a acordar 20 vezes na noite para consertar, para... Enfim, a gente, basicamente, nesse período, a gente não teve um sono legal por conta do aparelho respirador, o BiPAP, né? O aparelho que ele faz uso. Então, assim, é importante, né, que a gente tenha essa observação e para a gente, o cuidador também, seria necessário que a gente tivesse um auxílio a mais. Eu, particularmente, tenho família longe, minha mãe, que me auxiliava bastante, minha irmã, e eu perdi isso por conta de distanciamento, minha irmã também com as questões dela, né, de filho, e eu virei uma única cuidadora. Então, assim, é tentar organizar mesmo a vida para poder ter um momento de sono, mas se pensando que para o cuidador isso é quase impossível, você ter uma rotina favorável, né, para a vida do cuidador, né? Então, como a doutora mesmo sinalizou, é falta de atenção, é cansaço excessivo, é irritabilidade, tudo isso acontece comigo e acredito que com muitos outros cuidadores. E a gente precisa se pensar como agir em relação a isso. Essa é uma fala, né, pessoal minha a respeito da minha rotina diária de casa. Tem uma pequena de 3 anos que também já compromete muito o meu sono. É uma retadinha, então acaba que pela rotina da minha casa e a gente tem essa dificuldade. E falando em aparelho de tablet, de celular, computador, a Rafael é viciado nessas coisas, ele adora tecnologia, faz cursos e enfim. Mas à noite eu procuro mesmo evitar, porque a gente já tem esse problema do sono e evita ao máximo, mas mesmo assim nosso sono é muito tardio, acorda cedo, ou não, quando não acorda cedo, mesmo assim o cansaço é excessivo. Então é isso, a minha fala com meu depoimento em relação ao cuidador, que o sono é realmente meio complicado para suprir essa necessidade do cuidador. Mas é amor pelo filho, é amor pela vida, é amor. Então, a gente acaba levando, né, em consideração tudo isso e o sono vai ficando em segundo plano. Infelizmente ou felizmente. Felizmente porque eu tenho ele na minha vida. Mas é isso. Muito obrigada, Dilma, pelo seu depoimento, né? Uma guerreira, né? Que é aí com o seu pequeno. Mas, assim, é extremamente importante, né? Eu quis ouvir essa fala de alguém só para que todos passassem a pensar também nos cuidadores, né? Nos pais, porque, assim, o que a gente tem de mais frequente é a própria família tomando conta do paciente, né? Assim, são exceções que tem cuidadores contratados e que tem home care. A grande maioria são os familiares mesmos. Então, assim, a gente precisa estar atento também, né, a cuidar de quem cuida, para que eles possam estar bem, continuar cuidando bem desses pacientes, né? Tudo que eu falei de quantidade de sono, de qualidade de sono, de ritmo, vale não só para o paciente, mas para o cuidador também, né? Mas essas coisas, como você falou, acordar para mudar de posição, às vezes acordar para ajustar a máscara do aparelho de ventilação, isso é importante, é necessário e precisa ser feito. Então, assim, uma tentativa de amenizar, talvez, seria ter alguém com quem dividir essa responsabilidade, né? Uma noite de cada familiar, né? Para que a pessoa possa, né, já que não é possível dormir bem continuamente todos os dias, uma noite ela consiga dormir mais continuamente. Então, assim, esse apoio, né, da família e de outros seria importante, né? Obrigada mais uma vez, a Dilma. Eu estou dando uma olhadinha aqui no chat, a gente vai tentar responder, ainda temos um tempinho as perguntas.
Tem uma pergunta aqui de Aline, perguntando se é possível ter hipoventilação, né, sem dessaturação na polissonografia. Sim, sim. Eu não entrei em detalhes, mas assim, o diagnóstico de hipoventilação é por elevação do CO2, do gás carbônico. Por isso que eu falei que o diagnóstico mais precoce da hipoventilação seria a polissonografia com a medida do gás carbônico, né, que pode ser transcutâneo ou exalado. E aí você pode, num momento muito precoce de hipoventilação, você ter elevação do CO2 e ainda não ter muita dessaturação. Né? Às vezes é difícil ter locais onde a gente consiga fazer a polissonografia com a medida do CO2, e aí a gente, né, não pode excluir totalmente quando a saturação está normal. Então é possível sim, tem que ficar atento a isso. Em relação, tem uma outra pergunta aqui de Mayra, em relação a ritmo. Ela pergunta se que tem faculdade e acaba por questões sociais dormindo às 23 horas e que durante os finais de semana ela tenta dormir um pouco mais cedo para aumentar o número de horas de sono. Assim, isso tem que ser avaliado, né? Que idade você tem, quanto tempo você dormir, você dorme de 23 às 7, está fazendo suas 8 horas de sono. Em relação ao ritmo, a gente fala assim de rotina, que você durma mais ou menos na mesma hora e acorde mais ou menos na mesma hora, mas cada situação é situação, né? Você está no momento que tem término, essa faculdade tem isso, tem fim. Então, nesse momento de sua vida, você está desse jeito. Quando for possível, você regulariza mais. Então, assim, não há problema agora, já que você consegue dormir mais cedo nos finais de semana para aumentar o número de horas de sono, ok. Mas quando não existir mais a faculdade, você tem a possibilidade de dormir em horários mais regulares, assim seja feito, seria o ideal. Tá bom? Deixa eu ver. Posso falar uma coisa, Andréa? Claro, Marcela. Obrigada a sua apresentação. E a Dilma, tudo bem? A Dilma é guerreirona, maravilhosa. Só para dizer o quanto que é importante que às vezes a gente prescreve a polissonografia, né, Andréa? E a gente às vezes vê uma certa resistência do paciente. Não, será que eu não posso fazer depois? Eu vou ficar dormindo lá com aquele monte de fio. É um exame desconfortável, mas é um exame para a gente tão importante para exatamente diagnosticar precocemente as alterações de sono, né, que a gente consiga modificar. E a gente vê que o paciente com neuromuscular que dorme bem, a gente vê na clínica que ele é melhor, ele vai para uma reabilitação melhor, ele tem um melhor humor, ele vai melhor durante toda a resposta terapêutica do que aquele paciente que não dorme bem, né, que dorme mal. Só para reforçar a importância da polissonografia e de ir para o especialista de sono, né, é muito importante. Isso. Tem uma pergunta aqui de Ana Paula, mas ela até já deu uma respondida aqui, mas ela completou a pergunta, né, um paciente com ela, né, que faz uso de algumas medicações, né, a quetiapina e o zolpidem, né, se a experiência em relação ao sono, né, o zolpidem, Marcela já respondeu aqui no chat, mas assim, é um indutor do sono não benzodiazepínico. Então, assim, é o que a gente dá preferência, de fato, em relação às drogas, os benzodiazepínicos, que causam dependência, tolerância, tá? Então, assim, na necessidade, cada caso é um caso, a gente precisa fazer uma boa história, ver qual é a situação, ver se tem alguma higiene de sono que a gente precisa melhorar, ver aquelas outras questões que eu falei, se tem espasticidade, se tem dor, se tem alguma, né, dificuldade de deglutição, o que a gente pode intervir para eliminar situações que possam estar favorecendo essa dificuldade de iniciar o sono, a dificuldade de manter o sono, né? A própria questão respiratória, está tendo alguma dificuldade. Então, assim, tem que avaliar como um todo, afastar causas que estejam prejudicando esse sono, afastar todas as causas, tentar melhorar a higiene do sono. Aí sim, posteriormente, a gente lança a mão de medicamentos e em cada caso a gente vai ver a situação especial. De preferência, não benzodiazepínicos, com certeza. Né? Quer completar alguma coisa, Marcela? Não, é isso, André. E é muito individualizado, né? Às vezes a medicação, a gente diz que grande parte dos pacientes vai bem, como os pacientes não respondem bem. No caso da ela, de fato, a gente tem que individualizar e tem que testar, né?
às vezes a gente testa algumas medicações antes da gente conseguir adequar, né? Mas o benzodiazepínico, tipo diazepam, né? Que são os mais comerciais, clonazepam, esses devem ser evitados. Não é que são proibitivos, né? Mas a gente evita o uso deles em doença neuromuscular. Às vezes o paciente só responde a eles e a gente individualiza, né, Andréa? Caso a caso. Então, isso é importante, né? De que a gente realmente individualize com o paciente. Pronto. Obrigada, Marcela. Eu acho que é isso. Tem alguns, né, elogios aqui no chat. Obrigada a todos. Obrigada pela presença. Né? Queria agradecer mais uma vez a participação de doutora Marcela, agradecer a participação de Adilma, e eu vou encerrar, então, né, o nosso webinar. Obrigada a todos pela participação, pela presença. Tá bom? Até logo. Tchau, tchau.